A Copa do Brasil já está bem próxima de se iniciar, e os clubes que participarão da primeira fase da competição já conhecem os seus respectivos adversários desde o dia 15 de janeiro. Nesta quinta-feira, 11, a CBF irá divulgar as datas e horários das 40 partidas, que acontecerão nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O Vitória, por exemplo, enfrentará o Globo Rio Grande do Norte, com o mando de campo da equipe potiguar, e as equipes aguardam a definição, para saberem o dia e horário do único jogo desta primeira fase. Caso o Leão vença, ou empate a partida, avançará à segunda fase da competição por estar melhor classificado no RNC, Ranking Nacional dos Clubes, do que o Globo Rio Grande do Norte. Já o Fluminense de Feira e o Vitória da Conquista precisam vencer o Santa Cruz PE e o Boa Esporte MG, respectivamente, para avançarem à segunda fase da Copa do Brasil. Caso haja empate, as equipes baianas serão desclassificadas por estarem piores colocadas no RNC. Confira todos os confrontos. Madureira Rio de Janeiro vs São Paulo. Caldense MG vs Fluminense Rio de Janeiro. Boa Vista Rio de Janeiro vs Internacional Rio Grande do Sul. Globo Rio Grande do Norte vs Vitória Bahia. Santos Amapá vs Sport PE. Caxias Rio Grande do Sul vs Atlético PR. Aparecidense Goiás vs Botafogo Rio de Janeiro. Nacional Amazonas vs Ponte Preta São Paulo. Atlético AC vs Atlético MG. Parnaíba Piauí vs Coritiba PR. Inter de Limeira São Paulo vs Rio Branco AC. Ituano São Paulo vs Uberlândia MG. Aimoré Rio Grande do Sul vs Cuiabá MT. Tubarão Santa Catarina vs América Rio Grande do Norte. Ferroviário Ceará vs Confiança-se. Floresta Ceará vs Botafogo Paraíba. Manaus Amazonas vs CSA Alagoas. Corumbaense MS vs Asa Alagoas. Novo MS vs Salgueiro PE. Atlético ES vs Remo Pará. São Raimundo Roraima vs Vila Nova Goiás. Vitória da Conquista Bahia vs Boa Esporte MG. Brasiliense Distrito Federal vs Oeste São Paulo. Cordino Maranhão vs Náutico PE. Real Desportivo Rondônia vs Londrina PR. Independente Pará vs Sampaio Correia Maranhão. Interporto Tocantins vs Juventude Rio Grande do Sul. Dom Bosco MT vs CRB Alagoas. Nova Iguaçu Rio de Janeiro vs Bragantino São Paulo. Cianorte PR vs ABC Rio Grande do Norte. Criciúma Santa Catarina vs São Caetano São Paulo. Novo Hamburgo Rio Grande do Sul vs Paysandu Pará. Ceilândia Distrito Federal vs Avaí Santa Catarina. Altos Piauí vs Atlético Goiás. URTMG vs Paraná PR. 13 Paraíba vs Figueirense Santa Catarina. Itabaiana-se vs Joinville Santa Catarina. Brusque Santa Catarina vs Ceará. Sinop MT vs Goiás. Fluminense de Feira Bahia vs Santa Cruz PE. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com/souvitória